Olá, aqui é a Helga. Hoje, 9 de maio, é o Dia da União Europeia. E eu resolvi prestar uma sincera homenagem à União Europeia através deste vídeo. Vamos a ele. Dissidente soviético e renomado escritor Vladimir Bukovsky, que nasceu em Belebey em 1942, passou 12 anos nas prisões e campos de trabalhos forçados durante as décadas de 1960 e 1970. Foi a primeira pessoa a denunciar o uso das clínicas psiquiátricas como instrumento político na União Soviética. Experimentou em primeira mão um sistema que considera perigosamente semelhante ao que está sendo imposto aos europeus. É realmente intrigante para mim, tendo acabado de enterrar um monstro, a União Soviética, ver que outro incrivelmente similar, a União Europeia, está sendo construído. O que exatamente é a União Europeia? Talvez, examinando a versão soviética, possamos obter a resposta. A União Soviética era governada por 15 pessoas não eleitas que se nomeavam entre si e que não respondiam ante ninguém. A União Europeia é governada por 2 dúzias de pessoas que nomeiam-se entre si, reúnem-se em segredo, não são responsáveis ante ninguém e que não podemos demitir. Pode-se dizer que a União Europeia tem um parlamento eleito. Bem, a União Soviética também tinha um parlamento do tipo, o Soviete Supremo, que apenas carimbava as decisões do Politburo. Muito parecido com o Parlamento Europeu, onde o tempo de manifestação na Câmara é limitado dentro de cada grupo e muitas vezes chega a 1 minuto por orador. Na União Europeia, há centenas de milhares de eurocratas com seus enormes salários, seus funcionários, servidores, bônus e privilégios. Sua imunidade vitalícia contra processos, que é simplesmente embaralhada de uma posição para outra, não importa o que façam ou deixem de fazer. Isso não é exatamente como o regime soviético? A União Soviética foi criada por coerção e muitas vezes por uma ocupação militar. A União Europeia está sendo criada reconhecidamente não pelas forças armadas, mas pela coerção e por ameaças econômicas. Para continuar a existir, a União Soviética se expandia cada vez mais. No momento em que parou de estender-se, começou a desmoronar. Eu suspeito que o mesmo se aplica à União Europeia. Disseram-nos que o propósito da União Soviética era criar uma nova entidade histórica, o povo soviético, e que deveríamos esquecer nossas nacionalidades, nossas tradições e costumes étnicos. O mesmo parece ser verdade para a União Europeia. Eles não querem que você seja britânico ou francês. Eles querem que todos sejam uma nova entidade histórica, europeia. Querem suprimir todos os sentimentos nacionais e que vivam como uma comunidade multinacional. Depois de 73 anos, o mesmo sistema na União Soviética resultou em mais conflitos étnicos que em qualquer outro lugar do mundo. Na União Soviética, um dos grandes propósitos foi a destruição do Estado-nação. E é exatamente isso que observamos na Europa hoje. Bruxelas pretende absorver os Estados-nação para que deixem de existir. A corrupção foi construída no sistema soviético de cima para baixo, e assim é na União Europeia. A mesma atividade de corrupção endêmica que vimos na antiga União Soviética floresceu na União Europeia. Aqueles que se opõem ou expõem são silenciados ou punidos. Nada muda. Na União Soviética, tivemos o Gulag. Acho que também temos um Gulag na União Europeia. Um Gulag intelectual, conhecido como politicamente correto. Quando alguém tenta falar o que pensa sobre questões de raça ou gênero, ou se seus pontos de vista diferem daqueles aprovados, é condenado ao ostracismo. Esse é o começo do Gulag, o começo da sua perda de liberdade. Na União Soviética, eles nos diziam que precisávamos de um Estado federal para evitar a guerra. Na União Europeia, eles estão dizendo exatamente a mesma coisa. Em suma, a mesma ideologia sustenta ambos sistemas. A União Europeia é o antigo modelo soviético apresentado com disfarce ocidental. Mas, novamente, como a União Soviética, a União Europeia tem em si as sementes de sua própria morte. Infelizmente, quando ela entrar em colapso, e vai entrar, deixará atrás uma imensa destruição e ficaremos com enormes problemas econômicos e étnicos. O antigo sistema soviético era incapaz de reformar-se. Assim é a União Europeia.
Mas há uma alternativa a ser governados por essas 2 dúzias de funcionários autonomeados em Bruxelas. Chama-se independência. Você não precisa aceitar o que eles planejaram para você. Afinal, nunca lhe perguntaram se você queria participar. Eu vivi no seu futuro e não funcionou. Essa denúncia de Bukowski, que veio para o Ocidente em 1976, circula pela internet. Há outra mais longa que ele fez na Câmara dos Comuns, House of Commons, no dia 28 de fevereiro de 2002, em uma reunião pública organizada pela Liga Anti-Mercado Comum. Se você gostou do vídeo, dê um like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe. Obrigada!